Boa noite. A aprovação do Orçamento de Estado na Generalidade, as eleições do PSD e ainda a tensão entre o Irão e os Estados Unidos são os temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Paulo Rangel nos estúdios do Porto e daqui comigo Pedro Silva Pereira, Fernando Rosas. Mas antes do debate fazemos uma curta pausa de 45 segundos e voltamos já a seguir. Bem-vindo de volta à prova dos 9 e vamos começar exatamente pelo orçamento. Fernando Rosas, a esquerda, os partidos à esquerda do PS acabaram por viabilizar o orçamento do governo, sem grandes ganhos. Não. Quer dizer, com alguns ganhos, senão não viabilizavam, não é? Eu acho que isto é um orçamento que, na generalidade, passa só com os votos do Partido Socialista. E, na generalidade, e que passa com a abstenção dos partidos à esquerda do Partido Socialista e com um voto condicionado relativamente à votação final em função do debate na especialidade. Peço desculpa, mas isto está aí um telemóvel. Já não é a primeira vez que isto me acontece. Pronto, peço desculpa. Peço muita desculpa. E aos nossos espectadores também. Estou a dizer que é um orçamento que passa só com os votos do Partido Socialista e, sobretudo, porque o Partido Socialista, a meu ver, achou que podia agir como se tivesse a maioria absoluta na preparação deste orçamento. Começou assim. Começou por... entregou o Orçamento de Estado, na realidade, entregou a proposta do Orçamento de Estado praticamente sem ter negociado com ninguém à esquerda. Por isso é que, se calhar, António Costa diz que este é o melhor orçamento que apresentou. Pois não creio sinceramente que isso seja assim. E acho que o Partido Socialista achou que podia resolver o problema sozinho. Houve até a tentação um bocadinho limiana, quer dizer, de fazer de solução queijo limiano, 3 votos na Madeira, mais uns do PAN, etc. Aparentemente desistiu de ir por aí. Há também uma outra coisa que eu achei curioso, que foi eleger um parceiro preferencial na negociação, neste caso o PCP, que me admira até que gosto desse papel um bocado paternalizador que o Partido Socialista faz em relação ao patente, aliás, no debate. Tentando encostar um bocadinho o Bloco de Esquerda à parede, no sentido de que não levas nada daqui. E acho que essa tática e essa coisa acabou por correr mal, porque naturalmente o Partido Socialista não tem maioria absoluta, precisa de negociar, podia ter começado a fazê-lo bastante mais cedo, acabou por negociar com os partidos à sua esquerda, mas num prazo muito curto de tempo e de alguma forma apressadamente. De qualquer maneira, dessas negociações, como sabe, no que respeita à esquerda, ao Bloco de Esquerda, são negociações que correram com o Primeiro-Ministro e com o Ministro Centeno praticamente até ao fecho do prazo de abertura da discussão. O Bloco de Esquerda tinha condicionado o seu voto à possibilidade de obter, enfim, um certo número de questões e que eu acho que, enfim, em princípio... Mas não acabou por ir atrás do PCP? Não concordo. Eu ouvia dizer isso há bocado num comentário. Não concordo nada com isso. O PCP é que resolveu... Anunciar, foi o primeiro a anunciar a abstenção. E isso não condicionou o resto da esquerda? De forma nenhuma. Não, quer dizer, o Bloco de Esquerda, tanto quanto me é dado a entender... Tinha de feito depender o seu voto das negociações que estavam em curso e negociou até ao último momento, quer dizer, negociou até à noite, por a noite dentro, até à véspera de coisa. Dessa negociação resultaram coisas palpáveis, um reforço de 150 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, exatamente para a compra de equipamento, as negociações do Bloco de Esquerda, a dedicação exclusiva para os quadros superiores do Serviço Nacional de Saúde, o fim das taxas moderadoras que ainda não se sabe muito bem como é que vai ser feito, que vão ser entre janeiro e setembro progressivamente, uma nova baixa das propinas para o ensino superior,
mesmo quanto ao complemento de solidariedade de idosos, um certo número de melhorias no sistema e, portanto, o suficiente para se considerar que agora na especialidade se pode melhorar e, portanto, para o orçamento passar. Agora, acho que isto foi mal conduzido do ponto de vista do Partido Socialista. Acho que o Partido Socialista iniciou este processo com a ideia de que podia fazer isto sozinho, ou mais ou menos sozinho. E não podia, não tem maioria absoluta para isso. Quer dizer que isto era diferente, que as eleições tinham criado um clima diferente e que o Partido Socialista podia dispensar a negociação cuidadosa que fez nos outros orçamentos. Acho que acabou por haver uma negociação intensa, mas muito em cima da hora, apressada, ainda que tenha permitido, tanto no que toca ao Bloco de Esquerda, como aparentemente no que toca ao Partido Comunista, ainda que o Partido Comunista não tenha divulgado em detalhe os pontos sobre os quais tinha negociado. Agora, no que toca à direita, eu acho que merece alguma atenção, porque a direita entrou neste debate orçamental muito derrotada, muito desorganizada, e, sobretudo, sem uma estratégia de tratamento deste problema, não é? Quer dizer, agarrou-se a uma falsa e estafada questão que foi o seu praticamente o único argumento durante a discussão, que é o aumento da carga tributária. E o aumento da carga tributária é uma coisa que tem sido muito debatida, mas que é claro, quer dizer, o volume de impostos pagos resulta de haver mais gente a trabalhar e, portanto, a descontar para a Segurança Social e a pagar impostos. Quer dizer, há um aumento do volume de impostos pagos, mas as taxas de tributação não aumentaram. Quer dizer, e as pessoas sabem disto, o problema é que o eleitor sabe disto. E, portanto, fazer disto um argumento, que é um argumento que não cola com a realidade, é uma coisa muito fraca. E depois tem um grande problema, que, aliás, a própria Constança já assinalou num dos seus comentários, que é esta coisa do excedente orçamental é a política que eles gostavam de fazer. Portanto, quer dizer, é a política que a direita achava que se devia fazer em relação ao orçamento e ao déficit orçamental e não sei o quê, ao contrário do déficit. E, portanto, nós assistimos a um espetáculo de uma direita que se opõe a tudo o que é a melhoria das condições de vida das pessoas. Repare, a direita não interveio uma única vez para dizer que era preciso aumentar o rendimento das pessoas, aumentar as pensões, melhorar o nível de vida das pessoas. Não, a direita caiu num discurso completamente que é, ao mesmo tempo, querer mais investimentos e menos impostos. Mais investimentos públicos, mas, no entanto, baixa dos impostos. Quer dizer tudo e o seu contrário na instituição. Portanto, eu acho que a intervenção da direita neste debate orçamental é particularmente penosa e muito sintomática daquilo em que está mergulhada a direita neste momento, que é uma grande falta de orientação e de estratégia. Já lá iremos à direita. Pedro Silva Pereira, o Governo foi obrigado a recuar. A recuar? Sim, no que toca às negociações. De facto, o Governo entrou como se não tivesse que negociar com ninguém e depois, talvez influenciado pelas palavras do Presidente da República, acabou por negociar à última hora, mas acabou por negociar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Não faz sentido nenhum. Vamos lá ver. Eu acho que aquilo que se passou hoje no Parlamento, com a aprovação na generalidade do primeiro orçamento desta legislatura, foi muito importante e ajuda a perceber e a perspectivar a legislatura que vamos ter pela frente. Em primeiro lugar, um facto. Nunca tantos partidos convergiram para viabilizar um orçamento de Estado. Através da abstenção. Sim. Este orçamento de Estado foi viabilizado pelos votos do Partido Socialista, mas também do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do Partido Ecologista aos Verdes, do LIVRE, portanto fazendo o pleno dos votos à esquerda, e depois ainda do PAN e do PSD Madeira. Não pode ser um mau orçamento se tantos convergem para em compensação, o PS foi o único que votou a favor. Foi ao contrário do que tem acontecido. Sim, mas nem parece, já falámos disso aqui a semana passada, nem parece que isso seja surpreendente, porque é natural que os partidos que não integram o governo não façam mais do que o estritamente necessário para viabilizar um instrumento de apoio à ação governativa. Portanto, eu não esperaria outra coisa que não isto. Mas acho também que é muito importante que se sublinhe que
ao contrário do que alguns haviam dito, esta circunstância do Governo ter conseguido estabelecer entendimentos num quadro tão alargado à esquerda, mas não apenas sequer à esquerda, prova de que todas aquelas teorias que diziam que o Governo estava a governar como se tivesse maioria absoluta, que tinham tiques de arrogância, que não era capaz de dialogar, não correspondiam à realidade. Pelo contrário, o Governo tem um enorme sucesso político ao conseguir estabelecer esse diálogo alargado no Parlamento. Depois, um terceiro ponto que me parece tão importante como os anteriores é perceber que esta negociação também confirma que, apesar de o Governo estabelecer entendimentos alargados no Parlamento, o Governo privilegia, de facto, o diálogo à esquerda. Foi, de facto, a negociação à esquerda que constituiu a âncora fundamental da viabilização desse orçamento. Eu creio que isso nos ajuda a perceber como é que pode ser esta legislatura. E, finalmente, acho que isto não é apenas um entendimento do Governo, é também um entendimento dos partidos à esquerda. Porque havia o receio, e aliás isso foi até manifestado aqui, falámos disso aqui com o Fernando Rosas, que a esquerda pudesse ter que viabilizar este primeiro orçamento por uma questão de contingência política no seguimento de eleições ainda muito recentes, mas que este cenário não se repetiria em eleições seguintes se não existisse uma verdadeira negociação. E a verdade é que a esquerda, ao anunciar que viabiliza o orçamento do Governo do Partido Socialista, falo pelo seu mérito e, portanto, na base da negociação que existiu. Isso significa, portanto, que se mantêm inteiramente válidas, como aliás o Partido Socialista e o Governo sempre disseram, as condições de diálogo à esquerda. Este orçamento passa pelo seu mérito, porque é um orçamento que consegue conciliar a não existência de déficit, aliás até de excedente orçamental e a redução da dívida pública, com aumentos de salários, aumentos das pensões, aumentos das prestações sociais, crescimento da economia, redução do desemprego e, portanto, estes são elementos que mostram que temos um orçamento que é um instrumento de apoio a uma agenda progressista e, por isso, compreendo muito bem que ele seja essencialmente viabilizado à esquerda. Paulo Rangel, o Fernando Rosas dizia aqui que a prestação da direita neste orçamento e ao longo destes 2 dias de debate tinha sido penosa e que a única ideia que tinha apresentado era a descida da carga fiscal, quando isso não era sentido pelos portugueses. É evidente que não concorda, quer rebater este argumento. Bom, eu, em primeiro lugar, devo dizer, eu compreendo que o Fernando Rosas está numa posição muito difícil, porque o Bloco de Esquerda foi encostado às cordas, foi a reboque do PCP. E por isso, como não tem mais nada para dizer, eu até estranhei, porque julguei que ele estava a discutir o orçamento e que ia discutir o orçamento e até eventualmente criticar ou apoiar as medidas do PS, mas não, ele está muito preocupado com o que se passa, digamos, no espectro do centro-direita e da direita. Mas porquê? Porque, obviamente, o Bloco foi completamente esmagado pelo Partido Socialista e por António Costa. Está aí o sangue a correr pelas sarjetas. Fernando Rosas, é que não se compreende, repare, que a sua preocupação seja essa neste momento. Tem que distrair as atenções de alguma coisa. Só isso explica se tenha focado. Já lá vamos distrair as atenções. Eu começaria por dizer o seguinte. Este orçamento é um mau orçamento. E eu julgo, aliás, que se houve coisa que ficou muito clara no debate, e nomeadamente pela intervenção do Presidente Rui Rio, feita não só nos média, mas também na própria Assembleia, foi de facto que este orçamento é um mau orçamento. E é, em primeiro lugar, um mau orçamento porque ele não tem um desígnio. Ele é um orçamento de gestão. Para gerir, não há uma estratégia para o país, é gerir a situação corrente. Não tem um desígnio para o país, não tem um objetivo de médio prazo. E, portanto, tendo ele uma coisa positiva, que é realmente o excedente orçamental, isso é uma coisa positiva, a verdade é que o conteúdo do orçamento, a forma como ele lá chega, é realmente mau. E, repare, o Fernando Rosas disse aqui uma coisa que é completamente errada e que, aliás, também o Pedro Silva Pereira já disse muitas vezes aqui, é que eles confundem receita fiscal com carga fiscal. Aumentar a receita fiscal não é aumentar a carga fiscal. E o que acontece é que aqui não há apenas um aumento de receita fiscal, há um aumento da carga fiscal, que é uma coisa diferente. As pessoas estão realmente a pagar mais impostos.
Cada pessoa, cada família, cada empresa. Portanto, não é apenas um aumento da receita derivado do crescimento. Ora bem, portanto... Esta é que está a dizer, desculpe lá, com todas as letras, é uma demagogia que você insiste nisso. Fernando Rosa, já sei que agora aderiu às fake news do Mário Centeno, mas fica-lhe mal. Olha que não, doutor, aderiu porque isso até as estatísticas internacionais todas demonstram isso, não é? Aliás, mas nesse aspecto ele tem razão. O Mário Centeno até se esforça por encontrar depois um outro conceito do esforço fiscal e tal, para ver se realmente a carga fiscal, que é aquele que é, digamos, o padrão que é utilizado por toda a gente, porque ele aí não consegue rebater aquilo que é. E repare, quando diz que não se preocupa com as pessoas e com as empresas, o PSD, quando está a atacar o aumento da carga fiscal e esta opressão fiscal a que estamos sujeitos, e que no fundo é a única que permite o excedente, não é por uma melhor gestão da despesa, não é por uma melhor alocação e distribuição dos recursos, não. É sempre por aumento da carga fiscal, e se nós aliviarmos a carga fiscal, nós estamos a dar poder de compra aos portugueses. E, portanto, estamos preocupados com eles, aos pensionistas e aos trabalhadores em geral. Portanto, ir pela via fiscal é uma via de devolver rendimentos às pessoas. Isto é o primeiro ponto. E aqui, de facto, este orçamento é um orçamento sufocante e negativo sob este ponto de vista. Depois há um segundo ponto em que eu acho que ele é muito mau. E que tem a ver com os tais objetivos de médio e de longo prazo. Ao não investir, não apostar nas pequenas e médias empresas, nas reformas económicas, nas reformas viradas para a economia, o que acontece é que nós, neste momento, já estamos com aquele que é o maior problema português, que não é apenas a dívida pública nem o déficit, é a dívida externa. E nós já vamos ter em 2019 um déficit externo do ponto de vista comercial, que é uma coisa que não tínhamos desde 2011. E portanto, não está a par isto aqui, não está enganado, não está enganado. A dívida caiu, pá. Não as últimas notícias, você viu no jornal. Estou a falar da dívida externa, homem, não estou a falar agora da dívida pública. E estou a dizer que isto interessa muito, porque é o conceito de dívida pública é importante, mas o conceito de dívida externa ainda é mais importante. E aqui, ao aumentarmos o déficit comercial, isto significa que nós não estamos verdadeiramente a ter uma economia que seja uma economia baseada nas exportações e, portanto, que esteja a apostar nas pequenas e médias empresas e no crescimento. Portanto, as importações, ainda por cima, com uma baixa do investimento, portanto, as importações que são feitas não são para investimento. Portanto, isto significa que nós estamos aqui, este orçamento é um orçamento que mata a economia, que não está a ligar à economia, não está a ligar ao crescimento do país. Portanto, este é um outro aspecto. E um terceiro aspecto. Fernando Rosa, eu admiro que seja o Fernando Rosa o defensor do orçamento. Não deixa de ter graça. De facto, o PS encostou às cordas, porque aqui é o porta-voz do PS. Portanto, faz as despesas de ataque à oposição ao PS e ainda vem defender o orçamento do Mário Centeno. E agora, finalmente, uma outra coisa que eu acho que é muito importante e para a qual a UTAU chamou a atenção, mas para um outro ponto ainda mais importante no qual o Presidente Rui Rio tem insistido sistematicamente, que é, no fundo, a existência de 500 milhões de euros. A UTAU falou dos 255 milhões, que são uma outra verba, mas há 500 milhões de euros que se perderam. Portanto, que no fundo estão previstos, mas que não vão ser gastos, são as cativações. É por isso que o Mário Centeno é o cativador. E portanto, quando se vem dizer, que o Pedro Silva Pereira diz sempre aquela coisa, que com certeza vai dizer ainda esta noite, que nós nunca aprovamos um orçamento retificativo. Pois não, nunca cumpriram um orçamento. Nunca cumpriram. Porque justamente não cumprem o que está orçamentado. Olha quem fala. Não cumprem o que está orçamentado. Portanto, temos aqui três graves defeitos. Um que tem a ver com o médio prazo e que é o mais importante, que é a questão económica. Outro que tem a ver com a pressão fiscal, que obviamente está ligada a essa questão do crescimento e à ideia de que o atingir do superávit não é feito só pela boa gestão das contas públicas, é feita pelo aumento da carga sobre os trabalhadores, os pensionistas e as empresas. E depois, finalmente, esta questão, mais uma vez, das verbas escondidas, no fundo, enfim, aquilo que eu diria o espaço de manobra de Mário Centeno, que mais uma vez vai ter aqui, no fundo, muito daquilo que está prometido no orçamento acabará ao fim por não ser executado. Aliás, nós hoje tivemos uma notícia muito infeliz a respeito das polícias, veja o que está aí, sobre os carros que não funcionam, as esquadras que só têm uma pessoa, quer dizer, nós temos, aliás, uma estação interna para aí, também que até coisas sobre os médicos já anda a dizer, portanto, enfim, nós temos a nossa segurança pública num estado lamentável e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as tais cativações de Mário Centeno.
terreno, em que prevê uma despesa, mas depois, como nunca a executa, no fundo, falta dinheiro para os serviços e é à custa disso que ele tem conseguido o tal... Fernando Rosa. Agora sou eu, já vi que o Rangel vem chitadíssimo lá do Porto, cheio de energia para defender o indefensável. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte, para responder a várias questões que foram aqui colocadas no debate. O orçamento ainda não foi viabilizado. Primeira questão. Foi viabilizado na generalidade e quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda condicionaram o voto final à discussão na especialidade e ao que se conseguir negociar na especialidade. Em segundo lugar, o orçamento não é bom. É um orçamento que está toldado pela obsessão de obter um excedente e um excedente que é obtido à custa dos salários da função pública, que vão ser desvalorizados em termos reais, a não ser que haja alguma alteração na especialidade, dos salários das pensões, que, a menos que haja um aumento extraordinário de pensões na proposta inicial, iam ser também desvalorizadas, e à custa de um subinvestimento, um investimento abaixo das necessidades, em setores absolutamente, um investimento público, em setores essenciais como o da saúde e da habitação. E, portanto, este orçamento é um orçamento que, em certo sentido, se desvia daquilo que foi o espírito dos 4 orçamentos anteriores. É claro que, e também é verdade que o Partido Socialista entrou na apresentação deste orçamento da seguinte maneira: entregou o orçamento sem ter negociado com ninguém. A negociação veio depois. Quando o Partido Socialista entregou o orçamento, não houve negociações com os partidos à sua esquerda e com os partidos com os quais no passado houve negociações. É claro que isto é uma má tática, porque o Partido Socialista entrou na negociação, entrou no orçamento com a ideia que podia comportar-se como um partido que tinha a maioria absoluta e não tinha. E como não tinha, teve o bom senso de voltar de fazer a negociação, mas foi uma negociação tardia e apressada, ainda que tenha tido alguns resultados. Eu não digo o contrário. Agora, na realidade, houve alguma preocupação da parte de quem conduziu estas negociações no sentido de tratar o Partido Comunista como um partido bem comportado, ao qual se iam dar umas coisitas e tal. E o Bloco de Esquerda como um partido que se encostava à parede e da qual não levava nada das negociações. Felizmente que esse problema foi... O Partido Comunista parece que se dá bem com esse estatuto, mas isso é um problema do Partido Comunista. Nas eleições não resultou nada bem para eles, não é? E, portanto, isso felizmente, na negociação que teve que se fazer, foi possível, até certo sentido, corrigir esta via e obter resultados que são resultados palpáveis, não é? E a acusação de Paulo Rangel de que o Bloco foi a reboque do... Mas isso é uma coisa disparatada. A reboque de quem? A reboque de quê? O Bloco de Esquerda apresentou, ponto por ponto, com toda a transparência, as medidas sobre as quais tinha chegado a acordo com o Partido Socialista e que eu penso que têm algum significado. O Partido Comunista nem sequer fez isso, quer dizer, disse que havia uns acordos e falou em termos gerais. O Partido Comunista resolveu comunicar, achou que tinha ganho de causa suficiente para comunicar a sua situação de abstenção, numa altura em que no Bloco de Esquerda não sabia ainda se havia abstenção ou não, porque a negociação não tinha acabado. Portanto, não há, quer dizer, é uma coisa disparatada, ninguém foi a reboque de ninguém, quer dizer, cada um escolheu, aliás com plena independência, uma atitude política face ao orçamento que dependia das negociações que houve. Eu não conheço quais foram as negociações que houve entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, conheço o esforço que houve para puxar por alguma coisa desse lado, mas em relação ao Bloco de Esquerda houve um esforço, partiu-se muita pedra, chegou-se finalmente a um resultado. O Bloco de Esquerda nunca procurou ter o estatuto de um partido bem comportado nesta matéria, naturalmente é um partido exigente nas negociações que faz, e portanto essa coisa do reboque é um argumento de propaganda, não tem nenhum ancoramento na realidade. O Partido Comunista comunicou a sua posição, depois comunicou o Bloco, depois comunicou o LIVRE, depois comunicou os outros, por aí fora, de acordo com o momento que acharam oportuno em função, no caso do Bloco de Esquerda, em função da evolução das próprias negociações que foram feitas com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças até
horas antes de começar a negociação. Agora, o que eu queria trazer é o seguinte. Os partidos de direita, o PSD está numa grande confusão, porque o PSD tem uma parte do partido que quer uma coisa em relação ao governo, tem outra parte do partido que quer outra diametralmente, ou seja, substancialmente oposta. O PSD está sem política, portanto agarra-se a coisas que são argumentos falaciosos e falsos. Esta coisa de estar a insistir que aumentou a carga fiscal é pura e simplesmente uma falsidade. As pessoas sabem que não são assim, porque as pessoas não estão a pagar mais impostos. Quer dizer, há mais gente a pagar mais impostos, porque há mais emprego, houve mais descontos, houve mais receita do Estado. Estar a insistir nesta coisa, e a taxa dos impostos, e a taxa de aplicação do imposto, não só não aumentou, como baixou na questão do IRS. Não só não aumentou, não estou aqui, estou aqui a defender a realidade. Não está tenho muitas discordâncias sobretudo com a orientação do Dr. Mário Centeno na pasta das Finanças, mas nesta questão os factos são os factos. Além disso, o PSD deu de si mesmo uma figura grotesca ao fazer uma linha de intervenção no orçamento em que se pede, ao mesmo tempo, mais investimentos e menos impostos. Quer dizer, é preciso mais investir no serviço público, é preciso investir nisso, e, entretanto, baixa geral dos impostos, porque os patrões, coitados, e a grande burguesia está tudo a pagar mais impostos, e eles têm que fazer uma baixa de impostos tipo Trump nos Estados Unidos, que é para satisfazer a rapaziada. E, portanto, isso não é política nenhuma. E, quer dizer, isso é a contradição nos seus termos. Não é. E acho que é lamentável do ponto de vista daquilo que é o comportamento, que é a coerência de um partido político num debate como o orçamento. É assim, mas isso é o Estado da direita. Talvez agora com as eleições no PSD, o PSD encontre o seu caminho à direita para ter um mínimo de coerência nesta coisa, porque neste debate não teve, decididamente. Caciba Pereira, um dos argumentos do PSD foi exatamente aquele que focou agora Paulo Rangel, a questão dos 500 milhões de euros, que sugere que nem toda a despesa orçamentada é para ser gasta. O PSD já fez orçamentos no passado e, portanto, sabe que há uma diferença entre os tetos de despesa que são autorizados no orçamento e as previsões do déficit orçamental. E, portanto, essas previsões assentam naquilo que é o histórico da execução da despesa. E, portanto, isso é sempre assim, não tem nenhuma novidade. Não. E, portanto, uma coisa é as contas em contabilidade pública, outra em contabilidade nacional. O Rui disse que sim, que tem uma novidade, só foi utilizado o ano passado também. Não tem. E, portanto, há sempre uma diferença entre as contas em contabilidade pública e em contabilidade nacional, e o que releva para o déficit orçamental são os números em contabilidade nacional. Mas eu creio que o PSD assentou, de facto, o seu ataque ao orçamento em duas ideias fundamentais. A primeira é esta que estava aqui a ser discutida, a ideia da carga fiscal, quando a verdade é que a evolução da receita fiscal neste orçamento assenta sobretudo no aumento das receitas com as contribuições sociais. Nem sequer é com as receitas fiscais de impostos propriamente ditas. E, portanto, isso significa que resultam do facto de haver, de facto, mais gente com emprego e com melhores salários. E, em consequência disso, evidentemente, que há mais contribuições para a segurança social. Isso faz aumentar a receita do Estado e, portanto, ajuda às contas públicas e a obter um resultado que, neste caso, caso, já fazia ali uma diferença entre receita e carga. Sim, com certeza. Uma coisa é a receita, que é o volume das receitas de impostos e das contribuições sociais. Quando se fala de carga fiscal, habitualmente, é o rácio deste volume de receita em relação ao produto interno bruto. É assim que se apura habitualmente a questão da receita fiscal. Agora, de facto, para as pessoas, o que importa saber é que o aumento da receita que está a acontecer não deriva do facto de ter havido uma política fiscal de agravamento dos impostos,
como a direita fez quando estava no poder e fez o enorme agravamento de impostos, enorme aumento de impostos. Nós já estamos há 5 anos a aumentar impostos. Não resulta disso, pelo contrário, resulta do facto de agora temos a economia a crescer e, portanto, os impostos indiretos geram mais receita e depois temos mais gente com emprego e, portanto, essas pessoas que têm emprego fazem mais contribuições para a Segurança Social, recebem salários, portanto, pagam mais IRS e consomem mais. E, portanto, esta é a história que todos os portugueses sabem que é assim, foi explicado já mais do que 1000 vezes ao longo dos últimos anos e, portanto, a insistência neste ponto nas críticas por parte da direita são apenas falta de assunto para construir uma estratégia política e orçamental alternativa. O segundo argumento do Dr. Rui Rio foi muito curioso. Passou talvez um pouco despercebido. Por às tantas, ele resumiu este orçamento como sendo um orçamento que o que tinha eram umas medidas simpáticas de redistribuição do rendimento. E, de facto, tem umas medidas simpáticas de redistribuição do rendimento. É, aliás, uma ótima razão para apoiar este orçamento, porque um orçamento que tivesse medidas antipáticas de empobrecimento, isso é que seria um orçamento de rejeitar. Portanto, eu não acho que faça nenhum sentido a linha política que a direita trouxe para este orçamento, para este debate orçamental. Resultou, de facto, que apenas a direita e a extrema-direita estavam em condições de votar contra este orçamento e os grupos parlamentares que votaram contra, afinal de contas, foram aqueles que estavam envolvidos em guerras internas, o PST e o CDS. E também não me parece minimamente acertada essa ideia de que o orçamento não tem um desígnio, não tem reformas estruturais. Porque para a direita há uma visão muito míope do que sejam as reformas estruturais. Reformas estruturais é quando há liberalização dos despedimentos no mercado de trabalho e quando há privatização de serviços públicos ou recuo do Estado Social. Isto é, para a direita, as reformas estruturais. Mas quando há também fala da justiça, também fala da segurança social. Mas quando há um investimento acrescido no setor da saúde, como o Fernando Rosas aqui nos recordou. Quando há um aumento do investimento nos transportes, os passos sociais para promover a utilização dos transportes públicos, também com vantagens ambientais. Quando há medidas de apoio às famílias. Todas as prestações sociais favoráveis às famílias aumentam, do abono de família ao complemento solidário para idosos. Há até uma isenção para os jovens fiscal nos primeiros anos de atividade dos jovens entre os 18 e os 26 anos. Nos 3 primeiros anos de atividade terão uma redução do seu IRS. Isso vai beneficiar cerca de 160 mil jovens. Há a duplicação dos benefícios fiscais para as famílias com filhos. Estas medidas, que aliadas à criação de emprego, permitem condições para a melhoria dos nossos indicadores de natalidade para combater aquele famoso inverno demográfico, isso é absolutamente estrutural. Mas para a direita isso não conta, porque tem a sua visão muito míope e ainda com umas marcas neoliberais muito acentuadas do que devam ser as reformas estruturais. Ora, atacar os problemas estruturais da economia e da sociedade portuguesa, promover o combate à pobreza e às desigualdades, como este orçamento faz no seguimento dos anteriores, isso são medidas estruturais da maior importância. Paulo Rangel, ficou convencido? Não, absolutamente nada. Eu devo dizer, eu até fico espantado que uma pessoa como o Pedro Silva Pereira venha dizer que o PSD, que não, a visão das reformas estruturais é uma visão apenas... Isto é uma caricatura e é pena que se faça política desta maneira. Quer dizer, é como no caso da carga fiscal, toda a gente sabe que ela aumenta e estar aqui a dizer que ela não aumenta. Mas vamos aqui. Que reformas é que há para a justiça? Zero. Que reformas é que há para a segurança pública? A questão das polícias. E mesmo na questão da saúde, alguma vez o caos na saúde foi aquele que nós vivemos hoje? Não há uma semana em que não haja uma notícia alarmante. Não é uma noticiazinha.
é uma notícia alarmante no hospital, ou é em Setúbal, ou é em Vila Franca de Xira, ou é no Porto, ou é em Lisboa, ou é em Faro, ou é em Viseu. Não há uma semana. O serviço está completamente desintegrado e desmantelado, o que é resultado das cativações de Mário Centeno. O Serviço Nacional de Saúde está desintegrado e desmantelado. Isso é que é a sua maneira de fazer política. Não, ouça isso é que é uma caricatura da realidade. Eu sei que lhe dói. Não dói nada. Mas é que as pessoas, os portugueses que vão todos os portugueses que vão todos não faça comentários pessoais, porque eu não tenho pena de si, tenho muito respeito por si. Mas eu também tenho respeito por si. Eu tenho pena de o ver a utilizar esse tipo de argumentos políticos. Pedro Silva Pereira, eu já sei que gosta sempre de personalizar as coisas, mas vamos pôr as coisas como elas são. Isto é um debate político, não é um debate político. Agora aqui. Não estamos a falar de outra coisa. Pronto, ainda bem. Então já vejo, ainda bem que estamos de acordo. Voltando então aqui ao argumento da saúde, sem dúvida que está desmantelado. Esta ministra é totalmente incompetente. Aliás, basta ouvi-la falar, quer dizer, nem é preciso ver nada. O Mário Centeno, ao fazer justamente este reforço orçamental, que basicamente é para pagar dívidas do sistema, o que reconhece é que ele andou a cativar. Não é verdade. Isso não é verdade, Paulo Rangel. E, portanto, não pode inventar os factos. É verdade. Isso não é verdade. Agora, na questão, portanto, não há reformas na saúde, não há reformas na justiça, não há reformas, como eu digo, na segurança pública, na questão das polícias. Nós temos que ver estas reclamações que estão aí na rua e que são taxativas. Ninguém desmente isso, ninguém desmente que há não sei quantas viaturas, 180, que estão paradas, que não há dinheiro para o gasóleo e para a gasolina respectiva, que há esquadras que estão em condições lamentáveis, algumas que funcionam só com polícia. Quer dizer, vamos cá ver. O que acontece é que esta política que foi seguida, isto não tem apenas a ver, portanto, quando falamos aqui em reformas estruturais, falamos em reformas nestas áreas também, que são áreas importantes. Não, e repare, eu subscrevo por inteiro a declaração de Rui Rio sobre isso. Claro que há medidas simpáticas para a redistribuição do rendimento. O problema é que não há uma reforma, uma orientação para um crescimento que possa sair deste crescimento medíocre em que nós estamos e que possa verdadeiramente alavancar a economia e então criar uma era benigna para a melhoria da vida. Quando acabar a conferência dele, eu gostava de... Fernando Rosas, tem aquela Fernando Rosas fala a toda a hora. Não, eu sou o que falo menos aqui. Ele fala menos, não. Eu sou discreto. Não é o que fala menos. Eu, aliás, queria mudar de tema, mas diga, tem. Não é o que fala menos. É só dizer o seguinte. Eu já fiz o meu ponto. No problema do Serviço Nacional de Saúde, o facto do Governo ter, o Bloco de Esquerda propôs, o Governo também negociou, há 800 milhões e depois mais 150 milhões vão ser para dívidas, vão ser para pagar, para contratar 8.400, em 2 anos, 8.400 trabalhadores de saúde, e vão ser para reforço de equipamento. E, portanto, o que significa que havia uma suborçamentação e havia déficit de investimento público na saúde, sem dúvida. Agora, quem ouvir aqui o Rangel falar, quem dá a grande machadada no Serviço Nacional de Saúde e num sentido privatista, ou seja, uma ofensiva privatista sobre o Serviço Nacional de Saúde, é a direita quando está no poder, é o governo do Passos Coelho, que deram os golpes mortais no Serviço Nacional de Saúde, dos quais é preciso recuperar e recuperar mais intensamente e depois suficiente. Mas a campanha que está criada em torno do Serviço Nacional de Saúde, a campanha que está criada em Serviço Nacional de Saúde, é uma campanha que tem um só objetivo, e isso é que a direita chama reformas estruturais, privatizar, entregar aos privados, às PPPs, etc. E isso, de facto, essa reforma é uma reforma que acho que à esquerda, essa reforma não é boa. Assim como quando se fala em reforma do mercado de trabalho, a reforma do mercado de trabalho é manter a legislação do Passos Coelho mas não ouviu falar sobre isso. É esse tipo de reformas de que estamos a falar. Ou seja, há de facto um abismo entre a maneira de conceber a reforma e o desenvolvimento de um lado e a reforma e o desenvolvimento do outro. O eleitorado escolhe, até agora tem escolhido, e portanto vamos ver como é que continua a escolher. Um apontamento também queria fazer, já que não há aqui rondas em que só eu é que não falo. Um apontamento, apenas para sublinhar isto. Que isto é o pior momento para o Paulo Rangel para trazer aqui este discurso contra o Serviço Nacional de Saúde. Porque acabou de ser aprovado na Generalidade um orçamento
que reforcem Não é quase pior 1.000 um. milhões de euros a dotação orçamental para o Serviço Nacional de Mas Saúde. isto também é E, sinal de portanto, que alguma coisa não estava bem. com certeza Claro. que há coisas que Não não é estão alguma bem no coisa, serviço, era mas nunca muita ninguém coisa. disse que estava tudo bem num Não, sistema não. tão complexo como o Serviço Não, mas há Nacional de 4 Saúde. anos. Havia uma suborçamentação crónica no Serviço Nacional de É, Saúde tudo crónico. e esta dotação orçamental resolve esse problema e, por outro lado, acrescenta investimento adicional no seguimento de outros investimentos que o Governo tem vindo a fazer no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde hoje compara bem em termos internacionais, em todos os rankings internacionais, ao mesmo tempo que a doutrina da direita era de que havia um colapso do Serviço Nacional de Saúde. Nós melhorávamos nos rankings europeus por causa dos indicadores os portugueses do estão nosso todos Serviço aí. Nacional de Saúde. Aliás, A Comissão veja, Europeia a concluiu mortalidade que maternal. Portugal é exatamente o país onde Mortalidade se morre, maternal. ou dos países onde se morre menos por causas evitáveis do que em todos os países Maternidade europeus, maternal. porque isso significa que o Serviço Nacional Veja os de Saúde índices. funciona. Tem Na saúde problemas, materna com e certeza, infantil. problemas estruturais, alguns deles, e que precisam de ser enfrentados. Ora bem. A falta de especialistas numa série de domínios, que aliás tem causas bastante complexas. Problemas, com certeza, que exigem reorganização e um investimento adicional. E, sobretudo, num quadro de envelhecimento da população e de aumento dos custos na área da saúde, que só podem necessitar de investimento acrescido. Agora, que o Governo tem estado atento a esses problemas e tem respondido a eles. Muito. E tem hoje um orçamento que aumenta substancialmente a dotação do Serviço Nacional de Isso é o que nós Saúde vamos e por ver. isso também obteve uma grande convergência à esquerda. Isso é um facto. Paulo É Rangel, apenas um facto. último apontamento Não sobre é esse contestado. tema para podermos Não, passar era a só para outro. dizer o seguinte, na questão da saúde, os telespectadores estão a ver-nos. Então vamos começar E eles outra têm ronda experiência. sobre este tema? Não, Eles o têm primeiro a experiência. começar Não, é é que eu fui o Fernando último a Rosa. falar sempre. É que o Pedro Silva Pereira antecipou-se, mas eu tenho sido sempre o último a falar, portanto, e sem problema nenhum. Até gosto de ser o último. Mas tenho é que falar também. Para variar. Tenho é que falar também. E, portanto, aqui o que queria dizer o que eu digo aos telespectadores que nos estão a ouvir todos eles, com certeza, que frequentam o Serviço Nacional de Saúde por uma razão ou por outra e que têm familiares e pessoas muito próximas que são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Eles sabem dizer se ele está melhor ou se está pior. E sabem dizer o que é que foram os 4 anos de governação socialista do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Foi a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E agora vem aqui Del Rey com estas dotações, etc., mas isto é apenas para vir tapar... Então qual é a solução? É privatizar aquilo tudo, não é? Não é. A solução não é reforçar o investimento perante os coisas. No meu caso, nunca me vai ouvir falar em privatização. Eu gostava de saber qual é a Não vai solução, ouvir porque falar. então está tudo Não mal, está vai tudo a ouvir decair, está falar. tudo podre. Não, Há 1.000 milhões de Fernando euros Rosas. de investimento na saúde e a Fernando solução não é Rosas. essa, então qual é a solução? Fernando Rosas ainda não deu conta, mas a geringonça já acabou. Aqui? Está na altura de já deixar acabou. defender o Não, olha PS. que não, Paulo Rangel, olha que não. Está na altura de deixar defender o PS. Nem o Silva Pereira defende também. Outro tema que tem marcado esta semana a nível internacional, nós já falámos... Nós agimos com a cabeça, não com o coração. Pá. que tem marcado esta semana a nível internacional, nós já falámos aqui dele a semana passada, a tensão entre os Estados Unidos e o Irão. Fernando Rosas, como é que vê o desenvolvimento desta crise? Dá a ideia que a crise esvaziou um pouco entre a reação do Irão, que foi mais moderada do que se poderia supor, e o discurso de Trump, que também sossegou, de certa forma, ou pelo menos os observadores internacionais. Bom, o que eu acho que é visível nesta crise é que o assassinato extrajudicial de um adversário político, que era dirigente político do Estado iraniano, que é um membro das Nações Unidas e é um país que não está em guerra com os Estados Unidos, que isso foi um ato de provocação, de irresponsabilidade e que teve à beira de provocar um grande conflito internacional. Aliás, cercado de outras coisas que mostram uma grande irresponsabilidade e instabilidade na administração norte-americana. Por exemplo, quando o presidente Bush afirma que o presidente Trump, o Bush foi quem começou com esta história, não é? O presidente Trump afirma que se o Iraque ordena a saída das tropas americanas do Iraque, ele cai em cima com sanções que vão fazer parecer pequenas as sanções que aplicou ao Irão.
E depois vem um general americano que escreve uma carta oficial a dizer que as tropas vão retirar. E depois vem o chefe dele dizer que afinal as tropas não retiram. Está-se aqui a dar tudo isto é um mar de instabilidade. E depois haver um presidente dos Estados Unidos que ameaça destruir os bens culturais que não são só do Irão, mas que são da humanidade. Eu pergunto o que é que faz diferenciar este presidente dos Estados Unidos do que fez a Al-Qaeda no Afeganistão, ou do que fez ainda recentemente o Daesh em Asmira e nas cidades sírias, porque é exatamente o mesmo tipo de coisa. E, portanto, eu acho que provavelmente esta deriva por parte da administração americana terá originado um certo recuo da administração americana. Quer dizer, eu sempre disse que os iranianos, que são fruto de uma cultura secular, e são homens muito prudentes na política internacional, porque conhecem bem a relação de forças, eu sempre achei que não iam provocar uma situação irreversível. E, de facto, o que eles fizeram foi avisar que iam bombardear 3 bases, alvos onde não estavam os americanos, etc. E, portanto, perante isso, a administração Trump faz até um volte-face um bocado imprevisível, de tentar ameaçar com mais chantagens, etc., até de repegar, até de retomar o tratado de desnuclearização do Irão, de que os americanos foram, esta administração foi a responsável por ter saído, e dá a ideia que há aqui uma certa desdramatização da situação. Era bom que essa situação desse origem a novas negociações. E designadamente a uma coisa muito importante. Tentar, uma vez que os países europeus se mantêm fiéis ao tratado que assinaram com o Irão sobre a desnuclearização, ver se era possível retomar isso e retomar também a possibilidade do Irão. Neste momento o Irão está impossibilitado de vender petróleo. É um dos principais produtores de petróleo e não o pode pura e simplesmente vender pelo cerco que os americanos fazem a todas as empresas que fazem. E era muito importante restabelecer alguma normalidade. Serão possíveis novas negociações, nomeadamente entre os Estados Unidos e o Irão? Bom, o Sr. Trump falou nessa possibilidade e, enfim, nós não devemos desinvestir de nenhuma oportunidade de diálogo. Vejo com muita dificuldade que isso possa acontecer. Enfim, a ação militar da administração norte-americana e do Sr. Trump não é um bom início de conversa em circunstâncias nenhumas. É verdade que o Irão teve uma resposta contida, uma retaliação bastante contida, e isso criou uma oportunidade de um certo desanuviamento, que, enfim, o Sr. Trump, verdade seja dita, também parece ter querido aproveitar, mas isso nem elimina os riscos para a segurança, na medida em que os riscos de ações terroristas até descontroladas, ou se calhar controladas à distância, podem sempre existir. Há efeitos colaterais da iniciativa do Sr. Trump, desde logo uma certa unidade popular em torno do regime que estava antes numa situação política difícil, e também o facto de o próprio Irão ter declarado que pretendia romper com o acordo nuclear. Isso são já efeitos negativos consolidados da intervenção do Sr. Trump, para além daqueles infelizes que terão falecido agora neste avião ucraniano que terá sido, enfim, abatido em circunstâncias ainda não inteiramente esclarecidas. Mas que agora, eu acho que o importante... Os serviços americanos e também canadianos, etc., dizem que foi um míssil iraniano. Sim, dizem que têm informações que apontam nesse sentido. O governo ucraniano tem sido bastante prudente nessa matéria e tem declarado que essa é uma afirmação que não está nesta altura confirmada, e o Irão disponibilizou-se para que houvesse vigilância internacional da investigação das causas do acidente. Depois de ter aberto as taxas o que permitirá, espero eu, esclarecer cabalmente essa situação. Agora, eu acho que a União Europeia tem aqui uma oportunidade de insistir na sua defesa da via do diálogo e de um acordo nuclear
que ajude a conter aquele que é um risco. Mas a União Europeia tem um papel muito naquela secundário região. no meio disto tudo. A União Europeia fez parte do acordo nuclear Eu sei. e, portanto, teve um papel relevante na construção de uma solução que era uma solução muito positiva do meu ponto de vista, mas isso foi com a administração do Sr. Obama. E, portanto, o Sr. Trump é que rompeu com esse acordo e, no fundo, rompeu por um processo político interno. desencadeou uma série de ações que são uma ameaça para a paz no mundo. Simplesmente é disso que estamos a falar. Paulo Rangel, acha que houve uma desdramatização de toda esta situação ao longo desta semana? Constância, eu estava a ouvi-la justamente nesse sentido na sua pergunta inicial e, sinceramente, eu não seria tão otimista. Quer dizer, eu acho que, sem dúvida, que esta semana foi uma semana mais desanuviada, mas eu acho que é cedo para nós fazermos qualquer leitura, se quiser assim, das consequências deste agravamento da situação. Portanto, eu acho que ainda é cedo. Por um lado, porque eu não sei se a resposta do Irão se esgotou naqueles ataques que não sabemos se foram bem-sucedidos, mal-sucedidos, sabemos que não tiveram implicações em termos de vidas humanas, portanto, não sabemos. Portanto, isso pode ser apenas uma primeira resposta e pode haver outras. Por outro lado, em termos internacionais, que eu sou um precedente que eu acho que é gravoso, que é justamente este ataque direto a um dirigente, um dignitário de outro país, por mais pernicioso, negativo e muito mau que fosse o seu papel, que sabemos que era, portanto, que ele tinha ligações a ações violentas muito graves em todo o Médio Oriente e desestabilização profunda, mas, enfim, há aqui um precedente que, aliás, tem a ver com uma certa agravamento até na política externa americana ao longo do tempo, há estudos sobre isso, e que agora culminaram na assunção disto. É mau porquê? Porque isto vai legitimar que o Sr. Putin, que já fazia essas coisas, ou que outros países venham a fazer, invocando o exemplo americano, porque esse é que é para mim o aspecto mais negativo. Agora, não há dúvida que há uma coisa que me surpreendeu, e esse é o aspecto que eu diria positivo e que também tem a ver com o desanuviamento. Eu, logo naqueles primeiros dias, já depois até do nosso debate, estava convencido que a União Europeia tinha aqui sido, enfim, tinha sido completamente marginalizada, já estava numa situação difícil e ficaria numa situação ainda mais difícil. E ao longo da semana, aquilo que eu pude ver é que a União Europeia teve um papel construtivo, quer junto do Irão, quer junto dos Estados Unidos, e aí também muito com o apoio do Reino Unido e de Boris Johnson, verdade seja dita, portanto, que está de saída da União Europeia, mas que na questão do Irão o Reino Unido tem uma política muito consistente de estar com a posição que a França e a Alemanha, por exemplo, sempre sustentaram, e portanto, de facto, eu acho que esse é que é o aspecto positivo, é que a União Europeia conseguiu retomar aqui um papel de mediação. Há aqui uma Para terminar, Paulo Rangel. Há aqui só uma coisa relevante, que é a Ursula von der Leyen esteve em Londres, também tinha estado já com o Trump, portanto, eu acho que ela tem tido aqui um papel, curiosamente não é ela que lhe compete isso, mas, enfim, está visto também que o representante da política externa, o Borrell, é fraco, não é uma pessoa do meu ponto de vista, com o perfil certo, e, na verdade, pode a Comissão emergir aqui como uma mediadora importante neste conflito. Paulo Rangel, estamos no fim do programa, mas não posso deixar de lhe perguntar, há eleições amanhã no PSD, quem é que acha que vai ganhar? Bom, eu não vou fazer prognósticos, eu sinceramente tenho uma boa relação com os três candidatos, respeito-os muito, é sabido que eu apoio o candidato Rui Rio, mas não vou, obviamente, aqui era só que faltava usar este meu espaço, ou este espaço em que estou, para amanhã fazer veremos, agora então. Previsões. Amanhã, por esta hora, já se saberá com certeza. Mas os resultados vão ser impugnados então, ou não? Assim chegamos ao fim de mais uma não prova é o dos 9. PS. Boa noite e até para a Madeira. semana.